meu material e método, a população de estudo, os equipamentos, material de consumo, e aí esses são meus materiais. Meus métodos, eu vou ter a forma de coleta dos dados, os testes laboratoriais, os testes cognitivos ou qualquer outro teste, a montagem dos equipamentos, se for na área tecnológica, o desenho experimental, para saber se esse material é mais durável do que aquele, ou o desenho experimental, esse animal fica mais alérgico do que aquele, ou se a criança é desmamada mais cedo, ela tem mais probabilidade de ter alergia do que as outras. Enfim, o desenho experimental é a nossa pergunta central, ela tem que estar de acordo com ele. O que a gente vai ter é que, de acordo com o nosso trabalho de pesquisa, teremos diferentes etapas, teremos diferentes condições, teremos diferentes tempos. Isso é particular de cada projeto. Coloquei várias ideias aqui, mas a gente teria que ficar uma semana falando só disso, né? Então, não vou entrar nesse assunto. A gente tem várias maneiras de coletar dados. A gente pode fazer trabalhos observacionais, questionários, entrevista, estudo de campo e falar em questionário. Eu preparei um questionário que eu venho fazendo já há algum tempo. Quem for da área biológica e topar, que eu gostaria que vocês respondessem essa parte inicial do questionário, que é uma questão aberta, para exemplificar uma forma de questionário. E, junto com isso, eu tenho um termo de consentimento livre esclarecido, que é para vocês lerem e etc. Eu vou pedir encarecidamente que vocês não se distraiam quando o Patrick estiver falando, só quando eu estou falando, tá? Bom, vamos lá. Enquanto isso, enquanto as meninas estão aí fazendo a distribuição, quem não é da área de biologia quiser lembrar da sua história lá na área... no ensino médio, também pode responder, não tem problema. Só gostaria que vocês me indicassem quem é da biologia e quem não é, tá? Então, a coleta de dados, ela pode ser através de questões completamente abertas, e a gente pode, no final, depois a gente pode discutir a vantagem e desvantagem de questões abertas e fechadas. E isso é muito próximo das atividades que vocês fazem nas escolas. A gente pode coletar esses dados, a gente faz alguma coisa com alguns grupos experimentais e com outro grupo a gente não faz. Por exemplo, a gente deixa a planta no sol, a gente vai deixar a planta no escuro, ou a gente coloca mais água, menos água, e a gente pode definir o que está acontecendo com essas plantas. A gente não recomenda que a gente faça coisas que a gente sabidamente sabe que não é vantajoso. Então, se eu sei que uma estratégia de ensino funciona, eu tenho que pensar como que eu vou fazer para avaliar com todos, e não apenas com uma turma e comparar com a outra que não recebeu. A gente pode pensar em testes antes da atividade, depois da atividade. Correlacionar como é que estão essas coisas entre os nossos alunos, como que eles chegam, e depois que eles passam por essa atividade, eles melhoram significativamente ou não. Tá? E o cronograma da nossa atividade, ele vai ser definido de acordo com o esquema que está dentro. Eu tenho uma limitação de tempo ou não tenho? Ele é mais flexível ou não é? A gente precisa de dinheiro para poder fazer as coisas, mas nem sempre orçamento faz parte de um projeto de pesquisa, porque a gente não vai pedir dinheiro ao CNPq, ou à FAPERJ, ou algum outro órgão de fomento. Mas pode ser que a escola também queira, né? Assim, para você poder fazer, e você tem uma noção de que você vai precisar, sei lá, 300, 400, 500, R$1.000, colocar isso no orçamento e explicar o que você vai usar para cada coisa que você vai utilizar, e tem que justificar o
porquê de você estar pedindo aquele material, aquele dinheiro. A equipe de trabalho costuma ser obrigatório, mas tem situações onde ela pode ser opcional, mas com certeza quem está escrevendo o projeto, quem é o líder daquela atividade, precisa se identificar. Então, essa é uma maneira de fazer cronograma. Então, a gente tem, por exemplo, a revisão da literatura, a revisão bibliográfica, que vai acontecer o tempo inteiro do nosso projeto. Aqui eu fiz um projeto de 1 ano e meio. A padronização das técnicas, a gente inicia nossas leituras, a gente vê o que a gente vai fazer, a gente vai estabelecer, vai fazer a padronização. Depois a gente vai coletar os nossos dados, experimentalmente, observacional, o que quer que seja, mas depois de algum tempo já de padronizado, e a gente vai analisar os resultados, e depois a gente vai escrever, aqui botei dissertação, mas podia ser o relatório, podia ser a tese, podia ser uma monografia, pode ser um artigo para ser publicado. E por último, a gente tem que dizer sobre qual a literatura, aquela lá do início, que a gente se baseou. É baseado na teoria de quem que a gente está escrevendo. É baseado na teoria de quem que a gente diz que o nosso objetivo é fazer isso, aquilo ou aquilo mais. Então, como que eu vou definir isso? Então, eu tenho que escrever as minhas referências bibliográficas. E eu posso fazer essa descrição das referências bibliográficas de várias maneiras. Eu vou utilizar vários tipos de informação. A gente pode fazer isso totalmente manual, como se fazia antigamente, mas hoje em dia existem vários programas que facilitam a nossa vida com relação à escrita das referências bibliográficas. Por quê? Porque é muito chato escrever referência bibliográfica. Que a letra do sobrenome do primeiro autor tem que estar em caixa alta, seguido de uma vírgula, seguido das iniciais, seguidos de pontos, ponto e vírgula, o nome do segundo autor, e assim por diante vai. Aí a gente fecha, e aí, dependendo para onde a gente está mandando, abre parênteses, põe o ano da referência, fecha parênteses, escreve o título, diz da onde que é a fonte. E tudo isso tem ponto, vírgula, espaço, e assim por diante vai. É bem chato fazer isso. Tem que ser muito sistemático para dar certo. Todas as pontinhas no lugar certo. Eu uso um programa chamado EndNote. Ele é pago, é autoral. Existem outros programas, entre eles, que estão na rede e que podem facilitar muito a vida de vocês. Um deles é o Mendeley e o outro é o Zotero. Ele vai facilitar indiscutivelmente muitas horas de trabalho se você aprender a usar. Você vai gastar, para o primeiro trabalho, você acha que vai ficar pau a pau. Diz assim, eu teria gasto esse mesmo tempo aprendendo a usar esse negócio aqui para escrever essas referências bibliográficas. Mas no segundo trabalho você já não vai gastar mais tanto, no terceiro muito menos, e no quarto, e aí depois você nunca mais quer fazer um trabalho que não tenha um gerenciador de referências bibliográficas. Bem, eu sou avaliadora, uma das avaliadoras dos projetos, e não coloquei isso na minha apresentação, mas eu vou tentar me lembrar de alguns dos percalços que a gente observa quando o grupo manda seus trabalhos para cá, para a FACT. Eu vou falar daqui da FACT, e aí esse é meu e-mail, se vocês quiserem me mandar perguntar alguma coisa, ajuda, etc, etc, anotem, tá aí meu e-mail. Bom, com frequência, a redação é confusa, ela é repetitiva. As frases, eu tenho visto com frases que são muito longas, 50, 60, 70 palavras numa única frase. O parágrafo inteiro é uma frase. E quantas vezes a gente não vê, mesmo que sejam frases mais curtas, parágrafos de frase única. Parágrafo tem que ter início, meio e fim. Então, busquem o professor de língua portuguesa para ajudar nessa redação, para ajudar na formatação desses trabalhos que vocês estão mandando.
Um trabalho de pesquisa, seja ele muito inicial ou lá nas alturas, lá nos doutorados e pós-doutorados e professores titulados e etc., precisa ser conciso, precisa ser claro. Na nossa área, a gente usa esse tipo de linguagem. A gente não gosta de muitas firulas. A gente não gosta de repetições. Começa a cansar. A gente precisa ler de muitos autores. Então, aquele trabalho que começa a ficar muito prolixo, a gente acha que... depois eu leio isso. Às vezes a gente perde uma coisa muito boa por conta da forma que foi descrita. Existe uma confusão com frequência entre aquilo que eu disse lá no início, projeto não é resultado. Então, quando vocês estão mandando os resultados para a gente, ele é no passado. Então, vai ser feito? Ué, sim, mas se vai ser feito, isso é para o ano que vem, não é para esse. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a linguagem, como que a gente está colocando. Tomar cuidado com a definição daquilo que está sendo feito. E deixar claro no projeto a contribuição de cada um dos atores. Quem é responsável por ter feito tais e tais e tais coisas? Foram os alunos? Foram os professores? Foram os orientadores? Tem aluno do PIBID na sua escola? Não tem? Quem é que está participando desse evento? Quem é que está fazendo com que chegue aqui um bom trabalho? Todos os papéis são importantes. E isso precisa ficar claro na descrição do material e método, na descrição dos nossos resultados. Ok? Acho que é isso, porque se eu deixar eu falo muitas horas. Então, obrigada.